Olá a todos, hoje vou falar-vos aqui um bocadinho sobre esclerose múltipla e com o microbioma da esclerose múltipla. Se é que existe, porque é que existe, que estudos é que estão a ser feitos, e vamos fazer aqui uma abordagem transversal relativamente à esclerose múltipla, abarcando uma visão da biodescodificação com a psiconeuroimunologia e trazer aqui um bocadinho mais de entendimento a esta patologia que afeta tanta gente e que acaba por ser limitante. A esclerose múltipla, como todos vocês sabem, é uma doença que afeta sobretudo o público feminino, não só, mas grande parte, e que aparece sobretudo mais ou menos entre os 20 e os 40, e que pode ocorrer por vezes quando ocorre um forte choque traumático, e aqui entramos também um bocadinho pelo trauma da biodescodificação. O sentido biológico da esclerose é impedir o movimento. Porquê? Porque é que se torna perigoso eu movimentar-me? Porque é que eu tenho que ficar quieto? Porque é que eu não me posso mexer? Então existe aqui um conflito de medo, um conflito de valorização, uma culpa que está relacionada com o movimento. Pode ser uma queda real, pode ser uma queda fictícia, no sentido de ir a cair de uma escada ou ir a cair e bater com a cabeça, ou pode ser uma queda simbólica, ficar sem trabalho, a queda da empresa, a queda de um projeto, a queda da relação de casal, por exemplo. Isto tudo encontra uma agravante que é eu não me consigo erguer, eu não me consigo levantar. Quando nós olhamos para a esclerose múltipla, estamos a ver aqui numa vertente que é analisar as emoções. A biodescodificação analisa em 4 polos muito importantes das emoções, essa biodescodificação, a nível do sistema nervoso e da regulação emocional, a nível do sistema endócrino e a nível do sistema hormonal. E nós hoje, o que eu queria falar aqui relativamente à esclerose múltipla, não só todos os conflitos que trabalhamos em biodescodificação, mas também toda a vertente bioquímica, toda a vertente fisiológica que é preciso fazer a par, não só da descodificação do sintoma, não só do trabalho com movimento, e aí a biodescodificação prima por isso, porque cada movimento abarca uma emoção presa no corpo, e essa emoção, ao ser desbloqueada, traz a resolução de um determinado conflito. A par disto, há que fazer um acompanhamento hormonal, endocrinológico e também hormonal. E dentro destes meandros todos vem o microbioma, vem o nosso intestino. Já algumas coisas foram faladas sobre microbioma, já há estudos cada vez em maior quantidade sobre esta área, mas começa-se agora a relacionar, será que a esclerose múltipla tem um microbioma próprio? Então nós já vamos camutear aqui algumas coisas para percebermos isto. Nós sabemos é que quem tem esclerose múltipla tem uma disbiose a nível geral, não só intestinal. Então a primeira coisa que aqui é ter presente é que a saúde do intestino é fundamental para uma boa saúde do cérebro. Não podemos estar a fazer uma ressignificação, uma descodificação do que está por trás do sintoma, se não começarmos a dar continente fisiológico para que a pessoa consiga abarcar um continente emocional e um continente afetivo ou traumático. Então, o corpo, a pessoa precisa de ter um corpo que esteja saudável, minimamente atento, alerta, para depois fazer o próximo passo. Então, o microbioma, ele é necessário para ativar os genes que geram a neurogênese, que geram a mielinização e que vão reduzir a neuroinflamação. O que é que isto quer dizer, trocando assim por miúdos? Que todas as substâncias, neurometabolitos, vitaminas lipossolúveis, ácidos gordos de cadeia curta, vão produzir uma microbiota saudável para a saúde do sistema nervoso central e para a remielinização. Porque um dos grandes fatores da esclerose múltipla é uma patologia desmielinizante. Então vamos ao título que eu estava a dar aqui, relativamente a será que a esclerose múltipla tem um microbioma específico? Nós não podemos dizer que todas as pessoas com esclerose múltipla têm a mesma bactéria, porque não há duas pessoas iguais. Mas sim,
tem uma população bacteriana muito parecida, muito similar, muito irmã. Os estudos dizem-nos que pacientes com esclerose múltipla, em forma inativa, isto é, em que os sintomas ainda não se fazem presentes, a flora microbiana tem um aumento de uma cepa inflamatória, a Prebotellum, e das T reguladoras. Isto para quem sabe mais alguma coisa de flora intestinal e quem sabe de microbioma humano. Para os leigos, estas duas estirpes, digamos assim, de bactérias que se encontram no nosso intestino, já nos dão indicação da probabilidade de aquele indivíduo vir a desenvolver a patologia. Quando entra numa fase ativa, o microbioma já não vai se basear nestas T reguladoras, mas vai aparecer outro tipo de micro-organismos, que são as TH1 e as TH17. E essa proliferação vai piorar o curso da patologia, porque ela vai fazer uma mudança de toda a microbiota do intestino. Então, ao fazer a mudança de toda a microbiota do intestino, e havendo a proliferação da TH17 e da TH1, há uma maior probabilidade de desencadear todos os mecanismos da patologia e torná-los cada vez mais ativos e mais rápidos na sua manifestação e na sua gravidade. Então, pacientes com uma flora intestinal desbiótica têm uma maior probabilidade de manifestar esclerose múltipla. Então, sarar o intestino é importante para melhorar estes sintomas da esclerose múltipla. Saiu recentemente na revista Nature que os pacientes com esclerose múltipla eles têm uma proliferação de bactérias intestinais, sobretudo da Methanobrevibacteria, que são bactérias bactérias produtoras de butirato. Se melhorar esta bactéria, melhoramos o curso da patologia. Caso contrário, a patologia vai aumentar gradativamente. Portanto, aqui a deixar é que nestes pacientes com esclerose múltipla há uma produção de altas quantidades de metano por alguns micro-organismos que se encontram na flora intestinal. Então, se reduzirmos esse metano, melhoramos a sintomatologia dos pacientes com esclerose múltipla. Aliado ao trabalho, sim, com emoções, àquele conflito de medo, àquele conflito de desvalorização, àquele conflito de culpabilidade, mas também trabalharmos com a parte fisiológica. Quando nós olhamos para a árvore genealógica, para o projeto de sentido de alguém com esclerose múltipla, temos que perceber onde é que aquela pessoa não conseguiu crescer nos seus projetos, na sua forma de estar, como é que foi impedido de fazer aquilo que bem entendia. Então temos que ir ao projeto de sentido. Mas quando olhamos o projeto de sentido, temos que olhar também como foi a criação do microbioma nesse projeto de sentido, nesta gestação, para perceber a probabilidade daquele indivíduo desenvolver essa patologia. E, portanto, quando vamos ao projeto de sentido, vamos ver que há dificuldades na relação da mãe com o companheiro, em que a mãe tem um medo que o marido ou o companheiro saia, que a abandone, que a deixe. Então, há aqui algo que está muito afincado na árvore genealógica, que acaba por ter raízes no transgeracional, mas que reportam na parte fisiológica. Então há que fazer aqui, como eu costumo dizer, um ponto de embreagem, acelerador travão, relativamente ao trabalho com esclerose múltipla ou qualquer patologia, em que as 4 vertentes são muito importantes: emoções, sistema nervoso, a regulação emocional, a parte hormonal e a parte endócrina, onde nós temos esta questão do microbioma. Então, um microbioma, uma boa saúde do intestino é fundamental para uma boa saúde do cérebro. Isto era simplesmente uma partilha que eu gostaria de fazer com vocês agora. Fiquem bem a melhor ainda.